O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Ele dá seguimento ao enredo do livro anterior, Gênesis, que termina com o neto de Abraão, Jacó, levando sua numerosa família de 70 pessoas para o Egito. O 11º filho de Jacó, José, tinha se tornado vice-comandante do Egito. Ele salvou toda a sua família durante um período de fome. Faraó, o rei do Egito, ofereceu à família que fossem viver lá como um refúgio seguro. Por fim, Jacó morre no Egito, e assim como José e todos os seus irmãos. Cerca de 400 anos se passam e a história do Êxodo começa. O nome se refere ao evento que acontece na primeira metade do livro, o Êxodo de Israel do Egito. O livro tem uma segunda metade, que acontece no pé do Monte Sinai. Nesse vídeo vamos nos concentrar somente na primeira metade, quando séculos se passaram e Israel prosperou e se multiplicou e encheu a terra. Esse versículo é um eco deliberado da bênção que Deus deu a toda a humanidade no Jardim do Éden. Lembra-nos da grande história bíblica até agora. A humanidade perdeu a bênção de Deus por meio do pecado e da rebeldia. E Deus escolheu a família de Abraão como instrumento através do qual ele iria restaurar as suas bênçãos para todo o mundo. Mas o novo faraó não vê Israel como uma bênção. Na verdade, ele vê esse grupo imigrante israelita como uma ameaça ao seu poder. Da mesma forma que em Gênesis a humanidade se revolta contra a bênção de Deus. Aqui o faraó tenta destruir a fonte da bênção de Deus, os israelitas. Ele os escraviza de maneira brutal, forçando-os a trabalhar e ordena que todos os meninos israelitas sejam afogados no Nilo. Ele é a pior personagem da Bíblia até agora. O seu reino é o ápice da rebelião da humanidade contra Deus. Esse faraó redefiniu o bem e o mal de acordo com seus próprios interesses de tal maneira que até mesmo o assassinato de crianças inocentes se tornou algo bom para ele. O Egito tornou-se pior do que a Babilônia do livro de Gênesis. Agora Israel grita por socorro contra essa nova Babilônia e Deus responde. Primeiro, Deus vira o mal do faraó de cabeça para baixo quando uma mãe israelita joga o seu filho no Nilo, mas dentro de um cesto. Ele flutua com segurança até a família do próprio faraó. Ele é chamado de Moisés e ele cresce para tornar-se o homem que Deus usará para derrotar o mal do faraó. Na famosa história da sarça ardente, Deus aparece diante de Moisés e pede-lhe que vá até o faraó e ordene que libere os israelitas. Deus diz que sabe que o faraó vai resistir e por isso ele trará o seu julgamento sobre o Egito em forma de pragas. Deus também diz que ele vai endurecer o coração do faraó. E assim chegamos à próxima parte da história, o confronto entre Deus e faraó. O que significa quando Deus diz que vai endurecer o coração do faraó? É muito importante ler esse trecho da história atentamente e em sequência. No primeiro encontro de Moisés com Faraó, sabemos somente que o coração do faraó endureceu. Não há nenhuma indicação de que Deus fez alguma coisa. Em resposta, Deus envia a primeira das 5 pragas, cada uma confrontando o faraó e um dos seus deuses egípcios. E em cada vez, Moisés oferece ao faraó uma chance para ser humilde e libertar os israelitas. Mas após cada praga, ficamos sabendo que o coração do faraó endureceu. Ele está fazendo isso por vontade própria. Eventualmente, é com a segunda das 5 pragas que começamos a escutar como Deus endureceu o coração de Faraó. O propósito da história parece ser esse. Mesmo que Deus soubesse que Faraó iria resistir à sua vontade, Deus ainda lhe deu a chance de fazer a coisa certa. No fim, a maldade do Faraó chega a um ponto sem volta. O que quero dizer é que até os seus próprios conselheiros achavam que ele tinha enlouquecido. E é nesse ponto que Deus assume o comando e usa a maldade do faraó para o seu próprio objetivo de redenção. Deus atrai o faraó para a sua própria destruição enquanto salva o seu povo, que é o que acontece em seguida. Com a praga final, é a noite da Páscoa. Deus vira o jogo sobre o faraó. Assim como ele matou os filhos dos israelitas, Deus matará os primogênitos do Egito com uma praga final. Ao contrário do faraó, Deus fornece uma forma de escape por meio do sangue do cordeiro. Aqui, a história para. E vemos em detalhes o ritual israelita anual da Páscoa. Na noite anterior à fuga de Israel do Egito, eles sacrificaram um cordeiro imaculado e usaram seu sangue para pintar os batentes das portas de suas casas. Quando a praga divina chegou ao Egito, as casas cobertas com o sangue do cordeiro foram puladas e o filho foi poupado. Desde então, todos os israelitas reencenam aquela noite para lembrar e celebrar a justiça e misericórdia de Deus. Mas o faraó, por conta do seu orgulho e rebeldia, perde o próprio filho e é obrigado finalmente a libertar os israelitas. Os escravos israelitas fazem o seu êxodo do Egito, mas assim que eles saem, o faraó muda de ideia. Ele reúne o seu exército e persegue os israelitas para uma batalha final. Quando os israelitas passam pelas águas do mar em segurança, o faraó decide atacar e assim entra na sua própria destruição. A história do Êxodo conclui com a primeira canção de louvor da Bíblia.
Chama-se A Canção do Mar. O verso final declara que o Senhor é rei. A canção reconta em poesia do que se trata a história do reino de Deus. Fala sobre como Deus tem a missão de confrontar o mal no seu mundo e resgatar aqueles que são escravizados pelo mal. Deus vai trazer todo o seu povo para a terra prometida, onde a sua presença divina viverá entre eles. Essa história mostra como é quando Deus se torna rei do seu povo. Depois que os israelitas entoam a sua canção, a história tem uma reviravolta. Os israelitas estão andando pelo deserto a caminho do Monte Sinai. Estão com fome, com sede e começam a criticar Moisés e Deus por terem sido salvos. Dizem que têm saudade dos bons dias no Egito. É uma loucura! Deus graciosamente fornece comida e água para Israel no deserto, mas essas histórias são sombrias. Começamos a pensar, será que o coração de Israel é tão duro quanto o de Faraó? Vamos ver. Por enquanto, essa é a primeira metade do livro de Êxodo.